Olá pessoal, tudo bem? Para quem não conhece, eu sou o professor Maurício Pocopets e vim aqui, quero por meio deste vídeo apresentar para vocês um novo curso, um curso que vai ajudar bastante aí os irmãos nas igrejas. É um curso em parceria aí com a Rapai, né? Enfim, mas antes deixa eu me apresentar para quem não me conhece. Eu trabalho com contabilidade, sou professor universitário, tenho a escola Pocopets EAD, Escola de Negócios, que nós fazemos cursos. Vou falar sobre ela um pouquinho, vou falar também sobre ela. E eu sou formado, pessoal, tenho curso técnico, a graduação, pós-graduação, então sou graduado em Ciências Contábeis, tenho a pós-graduação em Auditoria e Controladoria, tenho mestrado em Ciências Contábeis pela PUC de São Paulo, já leciono há mais de 25 anos nos cursos superiores, seja graduação, pós-graduação, MBA, né? Enfim, tenho um pouco de experiência, já trabalhei em multinacionais, tenho um livro publicado, mas tudo isso aí, pessoal, é secundário. O mais importante é o curso que a gente vai oferecer, porque isso vai ajudá-los muito, tá? A Pocopets EAD Escola de Negócios, Pocopets é o meu sobrenome, tá? Então meu nome é Maurício Pocopets. A Pocopets Escola de Negócios é uma escola de cursos livres, cursos profissionalizantes e cursos de pós-graduação, tá? Atualmente nós temos rodando aí um curso de pós-graduação em normas internacionais de contabilidade, é um curso de pós-graduação reconhecido pelo MEC, com parceria com uma outra faculdade, tá? E esse curso já está na terceira turma, graças a Deus, né? E agora nós vamos ampliar um pouquinho mais esses cursos, tá, pessoal? Os cursos, basicamente, nós tínhamos os cursos presenciais, por conta da pandemia, eles passaram a ser online, os cursos ao vivo e também aulas gravadas. Então nós temos essas duas modalidades, que vamos ver mais para frente, dependendo do volume, a gente volta, né, com a graça de Deus, a ter os cursos presenciais. A gente também dá os cursos in company, nesse caso pode-se fazer o curso também nas igrejas, enfim, né? Então, a Pocopets Escola de Negócios, a gente está aqui para ajudá-los, tá certo? Bom, em parceria, então, né, pessoal, com a nossa querida Rapai, né? Aqui, ó, vamos lá, ó, nossa Rapai aqui. Peraí, né? A nossa Rede Aliança Pastoral Apostólica Internacional, por meio aí do Pastor Amaro, né, pessoal? Meu querido Pastor Amaro, ele pediu para que nós fizéssemos essa parceria para oferecer para os irmãos, para os membros da igreja, porque a gente sabe que tem muitas igrejas, pessoal, que tem muita dificuldade por falta às vezes de conhecimento, por falta às vezes de pessoal, por falta às vezes de recursos para ter um bom controle das finanças da igreja. Então, vou mostrar para vocês aqui o programa, né? E aí em conversas aí com o pastor Amaro, com o pessoal da Rapai, né? O nosso presidente lá da Rapai, nós decidimos montar esse curso. Terão outros, mas inicialmente vamos começar com esse aqui, para que as igrejas, para que os irmãos possam aí crescer, entender bem das finanças, tá certo? Muito bem. Este curso, pessoal, ele foi criado aí em parceria com a Rapai, o que nos deixa muito feliz, tá? E o nome do curso, vou mostrar aqui para vocês, ó, curso de finanças para igrejas, tá? Então esse curso aqui é um curso voltado basicamente para que a gente possa aprender a mexer, vamos falar assim, com a tesouraria, né? A gente aqui, evidentemente, quando a gente fala de finanças para empresas públicas, empresas privadas, indústria, comércio, a gente sempre tem algumas peculiaridades, assim como nós temos nas igrejas, tá? E a igreja, nós não podemos deixar de pensar na igreja como uma instituição, como uma empresa, no sentido de, não que a gente fique buscando lucro, mas a gente tem que pensar na igreja como uma instituição, vamos falar assim, privada,
que precisa de controles, precisa ter os registros adequados. Por quê? Porque senão você não consegue manter a igreja ou gasta mais do que ganha, enfim, e não consegue controlar, depois você não consegue saber para onde foi, de onde veio o dinheiro, o recurso. Isso é um problema sério, você não consegue depois ser transparente lá com a membresia, né? Com os irmãos da igreja. Então, isso é algo, digamos assim, muito importante quando nós estamos falando de gestão, tá? E aí, pessoal, a gente tem esse curso, pensei nesse curso, ele está em desenvolvimento, então vocês que estão me assistindo nesse vídeo agora, em parceria com a Rapaz, esse curso é novo, e eu vou fazer as aulas, eu vou gravar as aulas, vou publicar o material para vocês, vou mostrar o cronograma e os assuntos que nós vamos discutir, tá bom? Ao final desse curso, você será... Evidentemente, a gente tem algumas atividades para você fazer, são atividades tranquilas, não precisa se preocupar, mas você será, então, certificado. Você vai receber um certificado, né, desse curso, né, aqui da Pocopet CAD em parceria com a Rapaz, tá? Olha só, pessoal... Aqui a parceria que nós já comentamos, aqui nós temos o programa. O programa está dividido em módulos, tá, gente? Eu dividi aí ele em módulos para ficar um pouquinho mais fácil, tá? Então eu vou mostrar a estrutura aqui para vocês. Olha só, o módulo 1, ele é um módulo mais conceitual, um módulo mais introdutório. E nesse módulo, vejam que a gente tem as datas, essas datas que você vê aqui no cantinho, né? Bem aqui no cantinho aqui, ó. São as datas nas quais eu pretendo liberar as aulas, tá, pessoal? Então vejam só, nós temos uma aula lá dia 30/4, que é hoje, quando vocês, que eu estou divulgando, né, esse vídeo. Pode ser que você esteja assistindo provavelmente num dia diferente, mas esse vídeo está indo para o ar hoje, dia 30/4, tá? Então é uma gravação fresquinha para vocês, para mostrar e apresentar esse curso, apresentar o programa. E a gente tem, ó, 30/4, então é justamente a aula aqui, vamos falar assim, essa aula introdutória, para falar um pouco do curso. Então, como que é esse curso? Então, estou falando aqui, vou dar os detalhes para vocês. E já no dia 5, a gente já tem a primeira aula propriamente dito, que a gente vai falar, então, o que é administração financeira, o que é tesouraria. Depois, aí tem provavelmente ali um material, provavelmente não, você vai ter um material para ler, você vai ter os slides, como esses aqui que você está vendo, além dos slides, pessoal, você vai ter um texto para leitura, tá? Então, ao invés de nós divulgarmos todas as aulas, tal, a ideia é que a gente vá divulgando semanalmente essas aulas, de forma que você tenha tempo de assistir o vídeo, de forma que você tenha tempo de ler a apostila, para você entender bem, né? Para depois, lá no final, fazer uma atividade aí que vai ter algumas perguntas sobre esses assuntos. Então é importante você acompanhar o vídeo. E a gente sabe que a vida de todo mundo é bastante corrida, então a ideia, pessoal, é fazer um curso, digamos assim, interativo. Vou falar para vocês mais detalhes, né, como é que vai acontecer. Então, cada uma dessas datas, a princípio, a gente vai liberar uma aula por semana. Mas tem um detalhe, tá, pessoal? Se as aulas forem gravadas antes, à medida que a gente vai conseguindo fazer a gravação, essa aqui é a data limite, tá? Eu coloquei o limite uma semana, mas tem assuntos que são mais rápidos, então a ideia é a gente liberar antes. Mas vamos trabalhar com cronograma nessas datas específicas, tá? Talvez o curso fique um pouco longo, mas você tem que lembrar que você é um privilegiado porque você está fazendo o curso em primeira mão. Você é o primeiro a fazer esse curso, tá certo? Então, lembre-se que aqui, digamos assim, é um curso inicial, mas feito sob medida. Isso é importante, pessoal, sob medida, em parceria aí com a Rapaz para você. Tá bom, irmão? Olha só, depois nós vamos falar do tesoureiro da igreja, qual a função, detalhar o que é, o perfil e a história do dinheiro e das finanças, tá, gente? Isso aqui é muito importante, já que nós vamos trabalhar com finanças, vamos trabalhar com dinheiro, vou cuidar do dinheiro, eu preciso saber da origem, preciso saber como é que surgiu, por que existe o dinheiro. E o dinheiro está mudando. Se você olhar lá atrás, o dinheiro não era nem em papel, não era nem em metal, né? Você teve uma época que você contava lá, o dinheiro era como se fosse umas pedrinhas talhadas. Hoje o dinheiro já está virando o que a gente chama de dinheiro de plástico, né? Por quê? Porque tudo você usa cartão. Então há uma mudança significativa
ao longo do tempo com relação ao dinheiro. E nós vamos tratar desses assuntos, tá? O módulo 2, nós vamos falar especificamente sobre os cuidados e as consequências, né? Os problemas, né? Os benefícios e malefícios que a gente vai ter no dinheiro, olha só. Então, como é que o dinheiro é tratado na Bíblia? Como que Deus trata o dinheiro? Eu diria que esse módulo, pessoal, vamos falar assim, seria um módulo espiritual, né? Um módulo para a gente entender como que nós devemos nos preocupar ou tratar o dinheiro. E por que isso, irmãos? Porque o dinheiro não é uma coisa tão simples. Parece que quando funciona assim, quando você recebe, quando você ganha muito dinheiro, o que acontece com você? Ou o que pode acontecer? As pessoas mudam. Quantas histórias vocês não conhecem aí de irmãos que ganharam muito dinheiro, ficaram ricos, simplesmente abandonaram a igreja, porque a pessoa passa a deixar, né, o coração de Deus, deixa de acreditar ou de pensar que tudo que a gente tem provém de Deus, e a pessoa acha que agora com bastante dinheiro ela pode sobreviver sozinha, ficar sozinha. A gente sabe que não é assim, né? Irmãos, a gente sabe que isso é um problema muito sério, que o dinheiro pode desvirtuar. O dinheiro é bênção se você usar como bênção. O dinheiro vai te levar para o mal se você não souber usá-lo. E a ideia neste módulo é tratar desses assuntos. Então, primeiro, o dinheiro na Bíblia. Como é que é tratado, né? O que a Bíblia fala sobre o dinheiro. O primeiro, você vai falar assim, poxa, mas no dia 26 é o mesmo assunto que o dia 9. Não. O dinheiro na Bíblia é para a gente fazer as relações entre o surgimento do dinheiro, como que usava o dinheiro na época, um aspecto um pouco mais histórico. Aí os benefícios, os malefícios, aquilo que Jesus, os ensinamentos dele, os ensinamentos no Velho Testamento, né? E o que a Bíblia fala de forma geral sobre o dinheiro, né? Aquilo que pode nos acontecer. Então, esse módulo eu acho ele muito importante, porque seria, ou pelo menos a ideia é que seja um aprendizado muito grande para todos nós, né? Inclusive para mim. Muito bem, o módulo 3, pessoal, aqui a gente já entra numa parte muito prática, numa parte muito objetiva, que é a estrutura do departamento financeiro ou departamento de tesouraria, como você chama, como você queira. Então, as características pessoais do gestor. Então, eu vou mexer com dinheiro, mas será que eu tenho aquela capacidade, aquela habilidade para mexer com dinheiro? Nem sempre a gente tem essa capacidade, pessoal. Mexer com dinheiro não é um negócio tão simples. E aí eu não estou falando só na igreja, eu estou falando de forma geral, tá? Sistemas de gestão. Poxa, devo colocar um sistema de gestão na minha empresa? Isso vai facilitar a minha vida? Vai me ajudar ou não vai? Planilhas e formulários básicos que a gente deve aplicar, né? Vou apresentar alguns modelinhos aqui para vocês, deixo as planilhinhas depois lá para vocês poderem baixar e poder utilizar. A estrutura do departamento financeiro e da tesouraria, né? Então, efetivamente, o que é o mínimo que você precisa ter num departamento desse de tesouraria, né? O mínimo que você precisa ter para poder desenvolver a sua atividade, né? Você precisa ter algumas coisas lá, precisa ter alguns cuidados. E por último, pessoal, a comunicação financeira com a igreja, tá? É muito comum você ter igrejas que você não tem a mínima, digamos assim, na área contábil, né? Na área internacional a gente chama de disclosure, ó, que palavra bonita em inglês, né? Ou seja, que é a transparência. Então, o ideal é que você tenha essa transparência com a membresia, né, com a igreja de forma geral, para saber, né, você precisa reportar, né, você precisa apresentar esses resultados, você precisa demonstrar, comunicar isso para a igreja. Isso vai te dar uma credibilidade muito grande. O módulo 4, veja só, pessoal, o primeiro a gente entra numa parte prática mais departamental, a gente cuida do departamento. O módulo 4 já é a parte de operação propriamente dita, ó. Então aqui nós estamos falando, entender as operações da igreja, como é que você tem a movimentação, como é que, por exemplo, entra uma doação e essa doação é dinheiro, essa doação é um bem, como é que a gente vai fazer isso, né? Enfim, aí como é que eu vou controlar o caixa efetivamente, como é que eu registro isso, conciliação bancária, administração, seja do contas a pagar e do caixa e do contas a receber, ou seja, das entradas e saídas de caixa. E se você tiver sobra de caixa, o que você faz? Como é que você vai tratar essas sobras? Ou o contrário, se faltar caixa, como é que você vai captar? Onde você vai captar recursos? Né? Então a ideia aqui é que a gente trate cada um desses temas. Você pode reparar, pessoal, que cada um dos temas são temas
bastante complexos, nem tanto, digamos assim, mas que você vai ter que ler, que você vai ter que estudar. Por isso, a divulgação de aula uma vez por semana, para facilitar os nossos estudos, pessoal. E por último aqui, efetivamente, eu diria assim, um módulo um pouquinho mais avançado, que já é o módulo de planejamento financeiro. Olha só, aqui a gente tá planejamento e controle orçamentário, o que nós chamamos de budget ou de orçamento, né? Enfim, seria o planejamento. Então você já fazer o seu orçamento futuro, quanto você espera de arrecadação. Isso eu vou mostrar quando você faz o chamado base zero, quando você pega o seu histórico anterior, né? Unidade ou gestão por unidade de negócios é um aspecto importante, porque você pode ser o tesoureiro de uma igreja que tem várias unidades, pessoal. Eu tenho um aluno na faculdade, né? Na minha graduação, e ele é membro, ele trabalha na controladoria da igreja quadrangular, e ele falou para mim: professor, eu viajo o Brasil inteiro, né, analisando, vendo lá as empresas, vendo tesouraria, caixa, controle, contabilidade. Então, veja que é um aluno que viaja o tempo todo, porque você tem muitas unidades, né? É uma igreja grande, então a gente precisa ter essa gestão por unidade, a gente precisa saber como fazer esse controle individual por unidades. É a mesma coisa depois, a consolidação orçamentária. Uma vez que eu faço um planejamento individualizado, eu tenho uma gestão separada, como é que no final eu junto tudo isso e apresento uma demonstração única? Tá? Tem algumas técnicas para a gente aplicar aqui. Tá? E por último, os relatórios financeiros, pessoal. A ideia aqui não é tratar necessariamente da parte contábil, mas você tem fluxo de caixa, né? Você tem o livro caixa que você tem que ter, você tem que ter os aspectos relacionados aí com Receita Federal. Vai falar, mas a gente não é tributado, a gente é imune. Tudo bem, mas tem que ter alguns controles específicos, né? Porque se você não atender legislação, você pode perder essa imunidade. Tem que tomar um pouco de cuidado, tá, gente? Existe esse risco. É baixo, mas existe, tá? Mas assim, de qualquer maneira, independentemente disso, você precisa ter controle, você precisa apresentar relatórios, né? E mais, você vai ter que ter a contabilidade, porque isso é obrigatório. E nessa contabilidade você precisa então fazer esse casamento com aquilo que você tira da sua parte financeira, os relatórios que você gera e manda para o seu contador, né? Efetivamente, como ele vai contabilizar, como que ele vai registrar, para então fazer todo esse processo contábil para gerar as demonstrações contábeis, as demonstrações financeiras. Tá bom, pessoal? Em termos de programa é isso, tá? Enfim, a ideia é um programa, digamos assim, que a gente tenha bastante, vamos falar assim, abrangência, tá? E como é que vai se dar isso tudo? Como é que a gente vai fazer, pessoal? Primeiro, o formato do curso é nesse estilo que você está vendo aqui agora, tá? Vocês estão vendo aqui, eu estou sentadinho aqui no meu estúdio, tem aqui o meu, como a gente fala, o meu setup, né? Então estou aqui com os equipamentos, os slides e tal, e vou projetar isso para você. Então essas aulas serão gravadas nesse formato que vocês estão vendo aqui agora. Elas vão ser divulgadas lá na plataforma EAD que a gente tem. Eu vou passar todos os detalhes para a Rapai. Quando você for fazer a inscrição, você que é da Rapai, procura lá a Rapai, o Pastor Amaro e todo o pessoal lá. Eles vão dar todas as informações para vocês. Consequentemente, ele vai passar os dados para nós. Nós vamos matriculá-lo na plataforma EAD. A plataforma que a gente usa, pessoal, é a plataforma Moodle. Tá? Essa plataforma é a mais utilizada no mundo inteiro, inclusive de grandes universidades como Harvard, Universidade da Califórnia e praticamente todas as universidades federais aqui do Brasil utilizam essa mesma plataforma. É uma plataforma de educação mesmo, não é uma plataforma só, digamos assim, para venda de cursos, não, é uma plataforma educacional. Tem também o site da Pocopet CAD, tá? Que está em formação, mas se você quiser visitar, ele ainda nós estamos atualizando, tá, pessoal? Mas muito rapidamente ele vai estar finalizado. Então vocês vão assistir essas aulas lá no curso, tá? Desculpa, lá nessa plataforma. Vocês vão fazer a inscrição. Quando você entrar lá, vai ter lá o logo, vai ter lá a imagem do curso. Você clica no curso e esses 5 módulos, pessoal, eles estarão separados lá. Você vai ter o módulo 1, aí você vai ter o vídeo, a videoaula, você vai ter o material e vai ter uma avaliação ali, um exercício de fixação. Ele vai estar lá, aí você só vai conseguir ir para o próximo módulo. Veja só, nós estamos dividindo em módulo e esse módulo está dividido
dividido em blocos, tá certo? Está dividido em linhas lá como a gente falou. Eu vou mostrar para vocês aqui para ficar mais fácil. Olha só, você tem o módulo 1. No módulo 1 você vai ter o submódulo, vamos falar assim, ó, a aula do dia 30 que é hoje, que é livre, do dia 5 e assim por diante. A do dia 5 vai ser livre também, tá? Porque ela vai estar lá, você já vai entrar e poder estudar. Mas a do dia 12, ela só vai estar disponível se você fez, assim, baixou o material, viu os vídeos e publicou, vamos falar assim, respondeu a atividade lá, tá bom? Uma vez feito isso, então o próximo módulo fica liberado para você. E assim você vai, termina o módulo, o outro módulo fica liberado quando você cumpre as atividades e assim sucessivamente. De forma, pessoal, que quando você chegar lá no final, o próprio sistema vai controlando a sua evolução e automaticamente lá no final nós vamos emitir o certificado para você, tá bom? Esse certificado ele vai sair em nome da Pocopets em parceria com a Rapay, tá? E nós teremos essas atividades, tá, pessoal? As atividades eu vou dividir de duas maneiras aqui, como eu pensei para vocês. A primeira é uma atividade, basicamente perguntas, né? São perguntas objetivas, bem rápidas, bem fáceis, especificamente sobre o módulo ou o tópico que a gente estudou, e uma no final, fazendo um apanhado geral. Isso para cada uma delas. Aí no final você cumpre essa carga horária e essas atividades, então você vai receber aí o seu certificado. Tá bom, pessoal? Muito bem. Aqui, se vocês tiverem dúvidas, vocês podem entrar em contato, tá? Com o e-mail treinamentos@pocopets.com.br, treinamentos@pocopets.com.br, ou falando diretamente com a Rapay. Evidentemente que se você falar que é da Rapay, eu vou repassar aí tudo para o Pastor Amaro, o pessoal, a equipe dele lá, para que eles tenham controle, tá, pessoal? Por conta dos membros. E se você não é da Rapay, você vai ter desconto aqui nesse curso. Então a ideia aqui, se você for pensar em termos de valor, isso tudo está sendo tratado diretamente com a Rapay, tá bom? Para aqueles que não são membros da Rapay ou que estão vendo esse vídeo e têm interesse, como eu disse, seria interessante fazer a sua inscrição lá e participar da Rapay, tá? Agora, se você quiser fazer o curso aí, você pode entrar em contato com o e-mail treinamentos@pocopets.com.br e entrar no site pocopetsead.com.br, tá? E no site da Rapay também, que esse material vai estar disponível lá, tá bom, pessoal? Então, fiquem com Deus, muito obrigado e qualquer dúvida estamos à disposição. Forte abraço, pessoal, até a próxima aula, hein?